Ô, Danilo, eu queria que você falasse dessa situação toda do São Paulo, né? O São Paulo começou o ano com tudo, passou, tal. Agora vive esse impasse, a diretoria meio sem saber, quer dizer, até pode saber o que fazer, mas está com a faca na cabeça para os próximos passos. E do outro lado, o Palmeiras enfia 5-1 na Ponte Preta e agora vamos combinar, é correr pro abraço e pro tri. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, assim, essa situação do São Paulo não dá pra gente falar que, assim, não vínhamos avisando aqui em vários programas, na grade inteira do UOL, não só no posse de bola, é uma sequência. E começou lá atrás. Eu lembro do jogo, por exemplo, contra a Ponte Preta, que a gente questionou muito, vocês questionaram também a questão da escalação, da opção de escalar um time no jogo contra a Ponte Preta em Campinas, precisava, não precisava, como ele ia gerir o elenco. E de lá para cá o São Paulo fez muitos jogos ruins. Tem uma exceção ou outra, foi bem contra a Inter de Limeira, que no começo ainda sofreu um pouquinho, mas depois resolveu. Aí o Rames entrou, já virou, nossa, o Rames deu assistência, fez gol. Contra o São Paulo, contra o Palmeiras foi um jogo brigado, mas aí fica aquela polêmica. O São Paulo se concentrou muito tempo em reclamar de arbitragem, falar que estava sendo prejudicado contra o Bragantino e tal, e para mim faltou um pouco olhar para essas outras questões que estava na cara. O Carpini estava com problema para mexer no elenco faz um tempo. O Rames Rodrigues, eu já falei mais de uma vez, para mim a volta dele é um problema, um azar do Carpini. Quando ele saiu, o Carpini tinha se livrado de um pepino. Ontem, por exemplo, na minha opinião, poderia ter entrado o Galopo e não o Rames. O Galopo, para mim, mudaria o jogo, até tem o histórico melhor de pênaltis e tudo mais. Então, claro, o Rames entrou, mostrou que o toque dele é diferenciado e tal, mas não adianta, ele jogou contra o Ituano 10, 15 minutos e preencheu a fichinha de como ele se sentia, falando que ele estava desgastado. Porque, claro, foi um pântano, o jogo pesado e tal, mas é o cara que não consegue manter um ritmo necessário nem para jogar o Paulista, muito menos agora o Brasileirão, a Libertadores. E vai saber se o cara não tá com a cabeça no jogo da Colômbia, agora, nos 2 jogos amistosos que ele vai ter na data FIFA também. Espanha e Romênia, se eu não me engano, são os 2 adversários da Colômbia. Então, o Rames é mais um problema do que uma solução, na minha opinião, eu repito isso. Acho que o Carpini também não tem tamanho para lidar com esse problema, e o São Paulo, quando fez a escolha, sabia, olhou e falou, bom, vamos fazer uma aposta. Ficou carpinizado no começo, com o título da Supercopa, com a quebra do tabu, e para mim, nesse barulho todo de arbitragem, esqueceu de olhar, porque estava bem latente, dava para ver que o São Paulo estava em uma queda de produção, não à toa, passou do Ituano, que tinha feito 2 gols do campeonato todo, num pênalti no último minuto, um pênalti justo e tudo mais, mas num pênalti no último minuto. Agora, essa questão de substituir ou não, o São Paulo tem uma janela agora de 3 semanas sem jogos. Se quer substituir, que tenha que agir rápido, para pelo menos dar uma pré-temporada, entre aspas, aí para o próximo treinador, que eu acho que se for para substituir, que seja agora, para poder usar essa janela sem jogos. Em relação ao Palmeiras, eu até lembrava, depois eu brinquei com o Rubens, que faz aqui, para quem não está no chat, aí o Rubens faz o nosso programa aqui nos bastidores, ele que comanda a gente. Brinquei com ele ontem e falei, pô, eu e o Trajano, a gente acertou a maioria dos palpites ali. Aquele no final de sexta-feira, você chamou a gente para dar uns palpites, eu falei, Nova Iguaçu. Não, Nova Iguaçu passou. Novo Horizontino vai passar. O que eu errei foi Portuguesa nos pênaltis contra o Santos. E falei na época que o Palmeiras ia passar com tranquilidade, porque o Palmeiras jogou no mata-mata no modo que a gente tanto esperou o ano todo, né? Pô, esse Palmeiras é meio burocrático e tal, pô, tá batendo recorde, mas não empolga. E aí, o Palmeiras chegou contra a Ponte Preta, fez gol logo aos 2 minutos, não diminuiu o ritmo, fez 5, tomou o gol ainda de honra, mas fez 5-1 no time que a gente vai lembrar que deu muito trabalho, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, foi o famoso jogo dos aplausos da torcida do Corinthians, e o Palmeiras passou por cima da Ponte Preta, como se fosse qualquer outro adversário, mostrou realmente que tem uma força e que pode jogar mais do que jogou todo o campeonato. Mais uma vez, não significa não tem para ninguém. Eu acho que o Novo Horizontino é um adversário fazer um jogo bom, foi assim na primeira rodada do Paulista, mas eu concordo com você, o Palmeiras agora se transforma no grande favorito, no absoluto favorito do Campeonato Paulista. Muito Tem bem, uma nossa coisa enquete, ética a ser conversada. O Palmeiras ó. anuncia a contratação desse Rômulo, que vai enfrentar o Palmeiras. Isso Não é mesmo. estranho isso aí? Vai jogar, fez gol ontem, inclusive, né? Então, como é que fica? O Juca tá mutado.
Não aconteceu com o Fluminense a mesma coisa numa final de campeonato carioca ou na semifinal, que o principal jogador do adversário já estava contratado pelo Fluminense? Era o Lelê, né? Lelê. Lelê. Isso é usos e costumes do futebol brasileiro. É verdade. Muito bem. Fluminense, em 2005, contratou o goleiro Lugão e o lateral Schneider, do Volta Redonda, Lembro. às vésperas da final. E o Borussia Dortmund perdeu o Mário Götze às vésperas da final da Champions em 2013, lá na Inglaterra. Afinal, Götze sequer jogou a final. O Klopp era o técnico do Dortmund e ele não jogou, porque dias antes da final ele vazou, né? Vazaram, o Bayern vazou, obviamente, que ele ia mudar do Dortmund para o Bayern de Munique. E o Bayern foi campeão. O Neymar se acertou com o Barcelona dias antes de jogar a final do Mundial. Exatamente. E foi aquela vergonha. O Mike aqui, ó. Mike Araújo falou, sempre vejo vocês. Ele tá em Chicago, ele é... Acho que ele é rubro-negro. Ele perguntou, a eliminação do São Paulo é o maior vexame de um grande até o momento da temporada? Há controvérsias, Mauro, porque afinal tivemos o que pode ser classificado como vexame no Maracanã. O Vasco passou pelo Nova Iguaçu. Na outra semifinal, o Flamengo, tranquilão, 0-0, com o chilique do Diniz. O Vasco não passou, né? O Vasco jogou 3 vezes com o Nova Iguaçu, perdeu na Taça Guanabara, empatou quando merecia perder, né? O jogo que levou o Léo Jardim à seleção brasileira, com 12 defesas naquele jogo, que foi 1-1, e ontem acabou perdendo. Eu até falava aqui que achava que o Nova Iguaçu tinha perdido a sua chance de se classificar no primeiro jogo, poderia ter matado logo. Esperava um Vasco mais competitivo, mas não foi. Um pouquinho melhor do que no jogo passado, mas ainda assim muito exposto. Ele mudou o posicionamento do Medel e tal, mas a situação do Vasco é bem preocupante, porque com esse nível de futebol que o Vasco tem jogado, não foi só contra o Nova Iguaçu, não. Durante todo o campeonato, deu uma arrancada no final, conseguiu a vaga, mas o Vasco, o ano inteiro, né, na temporada inteira até aqui, não vem jogando bem. E com esse nível de futebol, o Vasco vai brigar na zona do rebaixamento de novo. Não dá para imaginar nada melhor, a não ser que melhore. Nesse um mês aí, quase um mês, né, até o começo da Série A, o Ramon Dias consiga dar algum tipo de padrão a esse time. Acho até que, tirando a questão da rivalidade e tudo mais, o Nova Iguaçu tende a fazer um jogo contra o Flamengo talvez mais interessante do que o Vasco. Porque se o Vasco se mobilizasse para a final com o Flamengo, caso avançasse e se organizasse para esse adversário, um time mais fechadinho, mais cauteloso, um time mais competitivo, mas foi 0-0 lá, foi o começo do campeonato, o Flamengo evoluiu de lá para cá. O Vasco parece que piorou, né? E o Nova Iguaçu foi muito, muito organizado, né? Muito bem estruturado. Foi a segunda melhor campanha, vale a pena frisar. Foi o único que fez gol no Flamengo. Tudo bem, foi o time sub-23, mas fez o seu golzinho lá no Flamengo, os outros times não fizeram. E foi bem feio, né, o que aconteceu ontem, uma atuação, mais uma, muito fraca do Vasco, que acho que aponta aí para um momento bem delicado. A 777 é muito questionável, né? Há 2 anos, mais ou menos, quase 2 anos, houve um Vasco-Flamengo, e aí um dos executivos do grupo americano disse que era o último confronto entre os dois com aquela diferença de orçamento. De fato, a distância diminuiu porque o Vasco investiu muito, mas o futebol do Vasco ontem e alguns jogadores que fazem parte desse elenco parece um Vasco pré-SAF, o Vasco sem dinheiro para investir. Hoje o Vasco tem muito dinheiro investido no elenco e o elenco não é bom, como se imaginava, e o futebol, coletivamente falando, né, é um desastre. Muito ruim, muito ruim. No jogo do sábado, eu não concordo muito com o que disse o Juca, acho que o Fluminense não mereceu vencer nada, o Fluminense jogou nada. O Fluminense não chutou uma bola no gol. Uma bola no gol. 2 jogos contra o Flamengo e o Fluminense não finalizou uma vez sequer. Jogou mais tempo no campo do Flamengo por uma opção pragmática do Tite, eu achei totalmente inadequado. Para a competição, sim, que ele se classificou, ok, mas contra o Fluminense todo remendado, o Flamengo deveria ter sido mais agressivo. Mas mesmo que o Flamengo jogando no campo dele, defendendo e se protegendo, o Fluminense nada criou. Teve uma chance mais perigosa num chute do Renato Augusto, lá do meio da rua, lá da intermediária. Não conseguiu trabalhar uma bola em condições de finalizar com real perigo, tanto que o Rossi, de novo, não fez nenhuma defesa. Bateu recorde de jogos sem ser vazado no clube e não trabalha. Né? Até tinha torcedor fazendo uma piada na internet, né? Que poderia fazer uma promoção com o sócio torcedor do Flamengo, goleiro por um dia. Aí o cara que ganha o sorteio vai lá jogar no gol, porque a bola não vai lá. E o que está acontecendo com o Rossi? É curioso isso, o cara é recordista
na história do clube, de jogos sem sofrer gol, e a gente não vê qual é o nível, o nível do Rossi nesse momento. Qual o nível dele como goleiro? A gente não sabe, a bola não está chegando. Isso é o ponto forte, claro, do trabalho do Tite e sua comissão técnica. Mas achei que no sábado ele foi cauteloso demais. Não precisava tanto. O Fluminense todo remendado, Marquinhos de lateral direita, Marcelo na esquerda, um zagueiro improvisado, Martinelli, nem foi o André, ele puxou o Martinelli, que perdia todos os duelos físicos com o Pedro, né, porque não tem nem corpo para jogar na função ali para esse tipo de embate. Depois, no final, a zaga era formada pelos volantes, né, com as mudanças que ele fez. Era um verdadeiro Frankenstein o time do Fluminense, todo remendado, todo retalhado, e ainda assim o Flamengo respeitou demais. Mesmo assim foi prejudicado com a anulação bizarra de um gol, de uma falta que só se marca no Brasil, né, aquela coisa ridícula do VAR. E o grande lance, fora esse de perigo, foi uma defesa do Fábio. Na bola do Pedro, que o Fábio se esticou todo e conseguiu espalmar depois eu acho que o Manuel, alguém afastou o perigo. E teve uma outra chance também do que o Arrascaeta estava pronto para fazer o gol e o Manuel conseguiu raspar de cabeça e impedir que o Uruguai finalizasse. Ele estava sozinho na pequena área, esperando essa sobra, a bola acabou não chegando. Fora isso, o jogo teve poucas oportunidades. E a entrevista do Diniz foi pior do que a da semana passada, muito infeliz. Ele tem ali algum tipo de problema com alguém que cobra o Fluminense, que acompanha o Fluminense, e ficou ali se dirigindo a essa pessoa sem citar quem é, a gente não sabe quem é exatamente, mas ele foi muito mal, me pareceu, inclusive desqualificando as opiniões de quem acha que o Renato Augusto não deve jogar junto com o Paulo Henrique Ganso. Não se trata de não poder jogar, como ele falou, trata-se de não ser o mais adequado, como ficou claro no primeiro jogo. Então, principalmente assim, sem o André. Ainda mais sem o André, fica pior ainda, né? Que o André é o cara que fica ali, o famoso carregador de piano, fica consertando os problemas gerados por outros jogadores que acabam vazando ali em alguns momentos e não são tão combativos. Então eu achei muito ruim a entrevista dele, parece que ele... Sabe o que acontece? Esse negócio de dinigismo também é meio confuso, sabe? Porque o Fernando Diniz, ele é só um técnico de futebol, gente. Esse negócio de técnico de futebol ser colocado como líder de seita, isso acontece no Brasil, não é só com o Diniz, isso é muito ruim. Parece, tudo que o cara fala parece que é um grande pensador da humanidade, um gênio da raça falando. Aí os caras começam a comentar tudo. Querem falar de temas educacionais, comportamentais. Eles são só técnicos de futebol. Não são pessoas tão especiais assim para ficar aqui dando ouvido para tudo que esses caras falam. Porque nenhum deles é gênio. O Diniz é um técnico promissor, tem títulos agora na carreira, mas ele não é o líder de uma seita revolucionária. E aí tem um detalhe muito importante. No ano passado, houve 2 confrontos Fla-Flu que ele reclamou de faltas táticas do adversário. O Vitor Pereira e mais ainda quando foi o São Paulo na Copa do Brasil, no 0-0. Sábado o Fluminense fez 17 faltas, o Flamengo fez 10. No outro jogo, o Fluminense fez 10 e o Flamengo fez 20. E as faltas que o Fluminense fez nesse jogo, em que ele atuou no campo do Flamengo, foram claramente faltas táticas. Porque o Fluminense jogou dentro do campo do Flamengo, quando o Flamengo recuperava a bola e tentava iniciar um ataque ou um contra-ataque, matava a jogada. Sempre entre as duas intermediárias. Quase todas as faltas ali. Então estava muito claro que o Fluminense estava disposto a usar esse recurso. Não pode, é proibido? Não se trata disso. A questão é, como que um técnico que tanto reclama, como se fosse o purista do futebol, que não pode usar, que isso não é legal, que não é bom, como reclamou ano passado, utiliza o mesmo recurso? É contraditório. É contraditório. Então, tudo bem. Assuma, então, que ele também é capaz de recorrer às faltas quando lhe convém. Ok, problema nenhum. Pode usar. Só não venha com essa conversa fiada do ano passado de que, não, porque teve muita falta. E muita gente embarcou nessa conversinha no ano passado. Não, que o Flamengo fez muita falta, que eu não sei o quê. O Fluminense também faz. Todo mundo faz. Né? Então, menos com relação a isso também. Achei que pior do que a atuação do Fluminense, que foi ruim, não ganha 13 clássicos, foi isso. E o André também, né? Que parece meio contaminado por essa ideia. O André chega na saída de campo, naquela entrevista, uma pergunta pertinente da repórter sobre os 13 clássicos sem vitória. Não, vocês têm que falar que o Diniz pegou. Não, vocês têm que falar uma pinóia. A pergunta, quem faz, ele responde. O jornalista pergunta, ele responde. Não quer dar entrevista? Fala com o assessor de imprensa. Não quero dar entrevista. Vai embora. Vai pautar a imprensa agora, o André? Já teve o Felipe Melo lá no jogo da LDU reclamando que queria mais perguntas sobre arbitragem quando ele e o Diniz já haviam falado sobre o tema. Aliás, sem motivo nenhum, que não houve nada demais na arbitragem lá do jogo de Quito. Criaram uma fantasia, né? E outro recurso do dinizismo são as reclamações à beira do campo pressionando a arbitragem. Houve um lance no segundo tempo em que o Bruno Henrique levou uma jantada do Marcelo ali na linha lateral a 1 metro, 2 metros do técnico do Fluminense e ele gesticulou assim, fazendo com o dedo. Tipo, não foi nada. Eu falei, meu Deus, espera aí, não foi nada, foi na cara dele. Então, ele foi muito mal.
foi muito mal o Diniz em tudo, na minha opinião, no jogo de sábado, e até ofuscou um pouco a postura muito conservadora, para dizer o mínimo, do Tite nesse jogo, que achei também muito inadequado. Acho que o Tite alguém precisa falar um pouquinho com o Tite sobre o que é o Flamengo. Tá? Cada clube tem a sua peculiaridade. No Flamengo, esse negócio de jogar com um time melhor, em casa, com uma enorme vantagem, segurando 0-0, não é muito legal, não, sabe? Não combina muito, não. Acho que o Tite não percebeu. Acho que seria bom alguém no clube dar um toque para ele.